Certa outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é algo que a gente já faz, que alguns aqui já fazem de forma intuitiva. Agora a gente vai formalizar com essa questão aqui, certo? Que é a questão 15 da lista 5, que é a forma com que nós olhamos elementos pares e números ímpares, certo? Usando aí o algoritmo da divisão. Tá? Então, a questão 15 ela diz o seguinte, ó, se você tem A, um número inteiro, então a gente vai verificar que o A ele é par, se somente se ele é da forma 2n. E ele é ímpar, se somente se ele é da forma 2n mais 1. Tá? Essa é a forma que você olha um número par, essa é a forma que você olha um número ímpar. Tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar nesse estilo, mas é algo que a gente usa o tempo todo quando a gente quer trabalhar em números pares e números ímpares. A distinção de um para o outro é essa estrutura aí. Certo? E veja que a nossa definição de número par e número ímpar não foi exatamente essas aí. Essa nossa definição de número par foi dada na nossa aula 21, quando a gente deu o algoritmo da divisão, e um número ele é par se ele for divisível por 2. Obviamente, isso se traduz facilmente nessa equivalência do item A. Um número é ímpar se ele não é divisível por 2. Então, o item B é um pouco mais interessante, para a gente poder traduzir isso aí. Então, passar aqui para resolução. Tá? Então, o item A aqui não tem o que fazer, basta você lembrar da definição de número par. Tá? Então, por definição, o A ele é par somente se ele é divisível por 2, ou seja, 2 divide A. Mas o que significa 2 divide A? Significa que existe um inteiro tal que A é igual a 2 vezes N. Existe um inteiro N tal que A é igual a 2 vezes N. Tá? Vejam que aqui é definição de par, aqui é definição de divisão, então todos aqui são equivalências. Então por isso não precisa de ida nem volta. Então, são todas equivalências, então você faz o se somente se aqui em cima e se somente se aqui embaixo. Então veja que esse item aqui é só você traduzir o conceito de par. Só traduziu aí na forma de produto. Certo? Agora o item B, certo? Que é, no caso, o caso de número ímpar, aí a gente vai argumentar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Só para entender realmente aqui como é que funciona o algoritmo da divisão. Então, ó, item B. É um se somente se. Então, vamos quebrar em ida e volta. Tá? Então, a primeira aqui é a soma, que A é um número ímpar, é um inteiro ímpar. Por definição, a gente tem isso aqui, ó. O 2 não divide A. Por definição, a gente só tem isso. Então, guarde essa informação. O nosso objetivo aqui, ó, é escrever o A como sendo 2 vezes 1 inteiro mais 1. Se o nosso objetivo é esse, então o que é que você faz? Pega o A e divide por 2, usando o algoritmo da divisão. Aqui, pronto. Pelo algoritmo da divisão, existem únicos N e R, tais que A é igual a 2N mais R, onde R é o resto, né? Então é maior ou igual que 0 e menor estrito que 2. Então guarda essa informação aqui, ó. Você só fez usar o algoritmo da divisão aqui, certo? Você dividiu, vou colocar aqui, ó, dividiu A por 2, certo? Obviamente aqui usando o algoritmo da divisão. Agora, como 2 ele não divide A, significa que esse resto aqui ele não pode ser 0. Por quê? Se esse resto aí ele fosse 0, você ia ter que exatamente A é igual a 2 vezes N, portanto, A é divisível por 2.
Tá? Então, como 2 não divide A, então esse resto não pode ser zero, portanto, ele é estritamente maior que zero. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Junta essa condição e essa condição. Você vai ter que R é maior que zero, é um inteiro maior que zero e menor que 2. Ou seja, a única possibilidade para o R é R igual a 1. Certo? Se ele é maior estrito que zero e menor estrito que 2, então você tem ó, que o R tem que ser 1. Então, substitui aqui, R igual a 1 aqui, e aí você vai ter a expressão desejada. A igual a 2N mais 1. Então, veja aí, para você concluir a ida, você só precisou usar o algoritmo da divisão, obviamente de forma apropriada, né? Você quer escrever o A como um múltiplo do 2 mais um resto, então você usou o algoritmo da divisão com A dividido por 2. Certo? Então você tem aí um quociente e um resto, e aí a gente trabalhou nesse resto. Esse resto ele tem que ser maior ou igual que zero, menor que 2. Mas ele não pode ser zero, caso contrário, ele seria um múltiplo de 2, mas por hipótese a gente tem que ele não é um múltiplo de 2. Portanto, esse resto não pode ser zero, portanto, a única possibilidade para esse resto é que ele seja igual a 1. E aí você tem que todo ímpar é dessa forma, 2n mais 1. A volta agora é que todo carinha da forma 2n mais 1 tem que ser ímpar. Também é uma coisa bastante intuitiva. Então vamos lá, a volta à recíproca, certo? Suponha que existe um n inteiro, tal que A é igual a 2n mais 1. Então a gente tem que mostrar isso aqui, ó, que o 2 não divide o A, ou seja, que ele é ímpar. Então, para argumentar isso aqui, vamos argumentar por contradição por absurdo, certo? Caso contrário, ou seja, 2 divide A, então a gente teria um M, tá, inteiro, tal que A é da forma 2 vezes M. Certo? Só que 2 vezes M é igual a 2 vezes M mais zero. Certo? E o zero aqui, ó, é maior ou igual que zero, obviamente, e menor que 2. Então, esse carinha aqui, ó, é o resto da divisão de A por 2. É porque ele se encaixa exatamente na definição de resto. Ele é maior ou igual que zero, menor que 2, quando você pega A e escreve ele como entre aspas, um múltiplo de 2. Então, pela unicidade do resto, certo? O algoritmo da divisão, ele te dá uma unicidade para o quociente e para o resto. Certo? Aqui a gente foca na unicidade do resto. A gente tem exatamente isso aqui, ó, que os restos são iguais. Ou seja, zero igual a 1. Esse carinha aqui também é resto, tá? Só para salientar. Ó. 1 é maior ou igual que zero e menor que 2. Então, ele também é um resto. Então, a gente teria isso aqui, ó. 1 igual a zero, que obviamente é um absurdo. O que é que gerou esse absurdo? Você assumir que o 2 divide A. Portanto, 2 não divide A, que é a mesma coisa que dizer que A é ímpar. Então veja aí que a gente usou na ida, a gente usou essencialmente o algoritmo da divisão, mesmo a existência, né, do quociente e do resto. E aqui na volta a gente usou a unicidade do resto, para concluir que todo elemento de fato dessa forma aí, 2n mais 1, ele é de fato um número ímpar. Então essa é a forma que vocês têm que ver números pares e números ímpares daqui para frente. Tá? Um número par é um número da forma 2n, para n inteiro, e um número ímpar é da forma 2n mais 1. Obviamente, se você está trabalhando com um par e um ímpar ao mesmo tempo, você tem que tomar um cuidado extra. Se você está trabalhando com um par e com um ímpar ao mesmo tempo, você não pode escrever, por exemplo, aqui, ó, sejam a um par
e B, um ímpar. Então, certo? Você está pegando ao mesmo tempo um par e um ímpar. Então, ó, você escreve o A dessa forma aqui, 2N, e o B igual a 2, vou colocar entre aspas aqui, 2N mais 1. Se você estiver trabalhando com o A e o B ao mesmo tempo, numa mesma demonstração, e escrever isso aí, você não está 100% correto, tá? Você está restringindo a sua resolução, a sua demonstração. Por quê? Porque aí você está pegando um par e um ímpar e você está dizendo que o B é sucessor do A. Tendo aí esse detalhe. O B seria o sucessor do A, porque o B é A mais um. Então você está trabalhando com um par e um ímpar, mas esse ímpar é sucessor do par. Então você não estaria trabalhando com um par e um ímpar de forma geral, tá? Professor, como é que faz para trabalhar com par e um ímpar de maneira geral? Por exemplo, se eu pedir para você mostrar que a soma de um par com um ímpar dá um ímpar, certo? Você poderia somar esses dois aí, só que essa sua demonstração estaria muito restritiva, não estaria geral o suficiente. Então não estaria 100% correta. Veja só aqui, ó, A mais B ficaria igual a 4N mais 1, que é igual a 2 vezes 2N mais 1. Portanto, é da forma 2K mais 1, portanto, seria um ímpar, certo? Mas a sua demonstração ela não estaria 100% correta. Ela seria penalizada, porque você estaria com essa restrição, né? O B seria um sucessor do A. Então você não estaria mostrando que a soma de um par e de um ímpar é um ímpar, mas você estaria mostrando que a soma de um par com o seu sucessor é um ímpar. Entenderam a diferença aí? Mas, ó, como é que você faz para consertar isso? O N não pode ser o mesmo para os dois. Certo? Se você quer pegar dois caras arbitrários, então você pode colocar aqui, ó, N1 ou N2, ou pode colocar N e M. Resolveu o problema. Você está agora com dois arbitrários, um par arbitrário e um ímpar arbitrário. E aí você poderia ajeitar aqui, ó. A soma desses dois caras ficaria assim. Aqui. A soma desses dois caras ficaria isso aqui, ó. 2 M mais N mais 1. Esse aqui seria o seu K, e aí você teria o inteiro da forma K, 2K mais 1, portanto seria ímpar. Entenderam aí a diferença? Dessa configuração aqui, ela pega dois caras gerais. Configuração anterior, você estava pegando um par e um ímpar, mas um era sucessor do outro. Então você teria uma restrição clara aí. Então é esse tipo de abstração que vocês têm que ter em mente, a generalidade do que a gente está trabalhando. Certo? Então veja que esse tipo de argumento aí, ele vai passar a ser natural para vocês, conforme vocês forem colocando em prática, conforme vocês forem trabalhando com esses argumentos.